violência doméstica são algumas posturas absolutamente incoerentes e insustentáveis da igreja como órgão transformador da sociedade. A igreja, se parte do princípio de que é o sal da terra, é a luz do mundo, a igreja é um referencial de comportamento. A igreja não pode ser constituída num conjunto de preceitos que não correspondam com as necessidades do homem presente. O evangelho tem esta possibilidade, e a igreja protestante tem esta característica histórica de repensar posições, rever pensamentos, de não ser dogmática. O dogmatismo é uma herança teológica historicamente católica. O protestantismo sempre foi uma igreja reflexiva em suas posições teológicas, e ter uma igreja que não corresponda com a necessidade é ter uma igreja, então, sem poder transformador. O que nós estamos dizendo? Um exemplo de uma posição absolutamente incoerente da igreja dentro deste princípio bíblico para os dias atuais. O artigo 213 do Código Penal diz: constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça é crime de estupro. Constranger mulher não significa se é, não importa se é namorada, noiva ou esposa. Imaginemos um caso, então. O caso do marido, por exemplo, dependente químico, alcoólico. Há muitos casos na igreja em que a irmã é cristã, a mulher é cristã, o marido às vezes é dependente de alcoolismo, e que por alguma razão submeta a sua esposa à conjunção carnal mediante, seja violência ou grave ameaça. Tecnicamente, isso é um crime chamado de estupro. Estupro, em sua postura processual, é considerado crime hediondo. Hediondo quer dizer repugnante. A sociedade considera, portanto, o estupro um crime repugnante. Este não é um caso de adultério. Não é um caso de adultério. Quem a constrange é o seu próprio marido. Só que esta violência sexual é socialmente considerado um ato repugnante de crime hediondo. Agora note, eu como igreja autorizo o divórcio com vistas a novo casamento pelo adultério. Adultério que socialmente não é mais crime, foi suprimido do Código Penal. Não existe crime mais de adultério. Então eu como igreja, sobre aquilo que não é crime, autorizo que se divorcie e se case novamente. E eu, como igreja, diante de uma conduta criminosa de estupro, de violência sexual do marido para com a sua mulher, digo que não pode se separar, com vistas a novo casamento. Isso leva a uma incoerência. Como eu posso autorizar pelo menos grave e não autorizar diante do mais grave? Mas aí, o senhor defende que a igreja ela dê mais atenção para a família, para que esse tipo de abuso não aconteça. Eu entendo que o poder do evangelho não vai levar a isso. Significa dizer que esse lar não Se eu não acreditar que o evangelho transforme as pessoas, a gente para de pregar. A gente deixa de ser igreja. Eu tenho que acreditar que o evangelho transforma vidas. Agora, o apóstolo Paulo também, nestes casos, em Romanos capítulo 7, e 1 Coríntios capítulo 7, ele fala dessas questões quando o cônjuge é evangélico e não. E quando ele fala de certa maneira de liberdade, por isso que a Bíblia é maravilhosa. Nós fechamos dentro de um contexto que é exclusivamente de adultério. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Quando Jesus fala sobre o adultério, Jesus está falando de situações adversas no relacionamento, e aí ele utiliza o pior caso dentro da tradição judaica, que a mulher, na tradição judaica, sempre foi objeto de cama e mesa. A submissão da mulher. Então, aí, se a gente observar, o divórcio era facultado exclusivamente para os homens que davam carta de divórcio. O homem tinha a prerrogativa de escolher. E se a gente pegar o histórico da malandragem humana na história, vejam por que veio a dureza de coração. A mulher casava na puberdade. 13, 14 anos, assim que saía na puberdade, ela era casada. E aí, casamento arranjado pela família. Isso.
no primeiro ano, se ela não tivesse filho, a tradição tribal já dava direito dele arranjar uma concubina para fazer herança e manter a genealogia. E por causa disso, se constituía 2, 3 famílias. E aí, e a abordagem que Cristo fala, por causa do pecado, a dureza do coração disso, Moisés passou a dar carta de divórcio. E aí veio Jesus e disse, existem situações contraditórias no relacionamento. E aí ele usa o pior caso, é que as pessoas não fazem um trabalho hermenêutico. E o apóstolo Paulo aborda essa questão, até da escravatura, para dar liberdade à mulher. Agora, como igreja, a igreja tem que acreditar na restauração da família. Tem que acreditar. A igreja não pode levar a sua membresia que vai jogar toalha. A igreja tem que acreditar, porque Deus uniu, não separe o homem. E todo casamento é debaixo da união. É dado por Deus essa união. Então o homem tem que apenas ficar nessa união. Nesse caso, pastor, que o senhor colocou, que Deus uniu, o homem não separe. Mas assim, como saber que esse, eu até passo a pergunta para o pastor Adriano, como saber então que Deus uniu esse casal, se a gente ouve saber de tantos casamentos que são arranjados na própria igreja? O pastor Matias colocou algo que eu quero ressaltar devido à importância teológica e conceitual que ele colocou. O pastor Matias foi bem claro em demonstrar que o foco não é esse. Aí o grande problema, a grande questão de correção. A Bíblia não autoriza o divórcio só em caso de adultério. O pastor Matias foi bem claro, o que eu concordo literalmente com ele. Utiliza-se o exemplo daquilo que é mais grave dentro da sociedade judaica. Isso torna o texto de Mateus 5,32 um rol exemplificativo e não categórico, literal e fechado. Isso é importantíssimo e é vital. Por isso a nossa posição da questão da violência doméstica em demonstrar que no mundo real, há outras questões que são tão graves quanto o divórcio e que não pode ser analisado pela igreja como uma tabela. Senta-se no gabinete pastoral e eu ouço. Houve adultério? Não. Eu não preciso ouvir o resto da história. Não pode se divorciar. Mas será que essas mulheres que sofrem violência sexual, elas revelam, elas conversam com pastores e elas revelam o que aconteceu? Elas denunciam esses casos para a igreja? Porque aí seria diferente. Se ela entende isso como um abuso sexual.